E daí, Thaís? Aonde que nós estamos? Aonde? Estamos no Entre Negócios. É, parceira. E com quem que a gente tá hoje, Thaís? Estamos aqui com Laércio Santos, diretor do Napoleon Hill, franquia Mastermind em Florianópolis. E é uma honra ter você aqui com a gente, Laércio. É minha, né, Thaís, André, nesse programa que tem tudo já pelo nome, Entre Negócios, de ser um sucesso, porque negócios é o que todo mundo faz hoje, todo mundo quer. Então, tem tudo para dar certo. E a gente ter o Laércio aqui com a gente hoje, né, André, é para nós uma coroação, porque a gente traz uma pessoa que trabalha diretamente com empresários, né? A gente ouve em Tijucas muita gente que já fez treinamento com o Laércio, com o filho dele, junto ali na empresa, e traz revelações de transformações nas empresas, né? Com certeza. Então a gente quer saber a receita desse negócio, mas também a gente sabe que todo negócio inicia de uma forma com percalços, com dificuldades, mas também com uma bela história. E é essa história que a gente quer escutar. Laércio, nos conta como que aconteceu essa fundação Napoleon Hill na tua vida. É interessante, né? Porque quando a gente começa a falar de início, né, é sempre gostoso a gente ouvir, porque às vezes lá no início, lá no passado, o desafio foi uma catástrofe. Só que com o tempo, às vezes a gente até escuta, que bom que tu estava no lugar certo, na hora certa. Eu era funcionário público, né, trabalhava já há mais de 20 anos numa empresa ligada à Secretaria da Agricultura em Santa Catarina, e em determinada ocasião eu ouvi um palestrante. Na época era muito famoso, palestra para tudo quanto é canto o tempo inteiro. E esse palestrante, ele lá no auditório do SIC, em Florianópolis, ele falou assim: se você não gosta daquilo que você está recebendo hoje, vai ver se o mercado te paga mais. E pareceu que ele estava falando para mim, porque quando eu entrei no serviço público, eu tinha 17 anos. E naquela época, até hoje, na verdade, no serviço público, ou você entra ganhando bem, ou morre ganhando mal, porque não tem promoção. Do jeito que você entrar, você vai ficar eternamente. E eu entrei lá no início, lá com 17 anos, como office boy. E se tivesse lá hoje, ainda estava querendo me aposentar como office boy, porque não tem promoção, não tem. Tu pode fazer o que quiser. E aí eu fui ver se o mercado me pagava mais. E aí fiz um currículo bonito. Nessa época, eu já estava formado, já, né, formação em economia. Era muito bom em Excel. Excel era uma novidade na época, mas eu era muito bom. E aí fiz um currículo bonito, trabalhava com planejamento, com custos e tudo mais. E nem aquele famoso muito obrigado por enviar seu currículo que os RH mandam, nem isso eu recebi. Aí eu pensei, sou o fundo do poço. E aí me lembrei a segunda parte da frase dele, que ele disse assim: se tu não conseguir melhor, fecha o teu bico, porque isso é o melhor que tu vai conseguir, a não ser que você queira melhorar. E aí eu comecei a fazer curso. Eu virei um papa mural. Na época, o governo estava na moda programas de qualidade total. E aí curso. Um deles foi o Mastermind. E aí eu fiz o Mastermind, o cara me convidou para ser monitor, apoiador. Noutra turma ele não me convidou, mas eu fui do mesmo jeito. E aí fui indo, e lá pelas 10, 12 turmas que eu fui apoiador, ele olhou para mim e disse assim: eu não vou me livrar mais de ti, né? Não quer vir ser instrutor? Aí como é que funciona? A tal da proatividade, né, Laércio? Como é que funciona isso? Aí ele me explicou e eu tô dentro. Aí passei por um processo de formação que durou 2 anos, na época. Hoje é bem mais rápido, mas na época durava 2 anos, com idas para Curitiba de 15 em 15 dias. Passei pelo processo, comecei a me tornar instrutor. Aí que foi o início, e aí começou os desafios, né? Mal e mal eu sabia, porque quando eu pedi demissão do serviço público, a frase foi: cara, tu é maluco? Aqui pode ganhar pouquinho, mas é garantido, tu nunca vai ser demitido, É sempre né? E pingadinho. os caras, tudo bem que é bom, que é legal, as pessoas são bacanas, mas eu quero ganhar mais. E aqui eu não vou ganhar mais. E é isso aí, literalmente
né? Fui um dos primeiros, segundos a... E já faz quantos anos isso, Laércio? Que tu é instrutor mesmo? Cara, eu sou instrutor, vai fazer 30 anos. Quanta experiência. Foi mordido pelo empreendedorismo. Conhecemos esse bichinho, né, André? Com certeza. Que Acabei loucura. indo. 30 anos, Laércio. 30 anos. A minha experiência até então era funcionário público, e aí eu me vi com uma novidade. Vai ter que vender, porque se tu não vender as turmas, não vai ter turma. Se não acontecer, se não vender, não tem turma, né? E aí ok, eu vou vender então. E aí o cara me disse assim, ó, só que eu não quero que tu venda aqui em Floripa. Porque tu vai ser meu concorrente. Não, eu venderia para ele junto, né? Mas ele assim, porque se não der certo, aí tu queima. Ai, meu Deus, ele ainda Então, nem confiou. então tu tem que ir para uma cidade pequena, para um lugar menor, para fazer. E aí ele me mandou para Bom Retiro. E eu nem conhecia Bom Retiro. Quando eu cheguei lá, eu vi que era uma praça, a igreja, mais nada, né? E aí a orientação que ele me deu, assim, ó, tu procura as forças da cidade, prefeitura, bancos, esse tipo de coisa. Eu cheguei lá, a primeira coisa que fui numa farmácia, perguntei, quem é o presidente da associação comercial? E eles disseram assim, aqui não tem associação comercial, tem CDL. O presidente é o Valdir, lá da agropecuária. E aí eu fui lá. E cheguei, uma roda de chimarrão dentro da agropecuária, ia falar com o Valdir. Ah, sou eu. Aí ele se aproximou, comecei a falar com ele, falei, queria montar uma turma de um treinamento lá, tal. E ele assim, mas esse treinamento é pela prefeitura, pelo Sebrae? Eu disse, não, esse é particular. Ah, então não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o Sebrae vem aqui, monta a turma e não vai ninguém. Eu disse, mas o meu treinamento não é para os seus funcionários, é para os donos das empresas. Aí ele parou assim, para os donos? Tá, vamos conversar. E 30 dias depois eu estava começando a minha primeira turma. 28 pessoas dentro da sala. Um grande desafio. Até hoje eu lembro do último matriculado daquela turma, que era, acho que talvez um dos participantes mais velhos que eu já tive na minha turma, né? Valdir Schmiller, o nome do cara. Ele era bem velhinho e ele chegou lá na turma assim no primeiro dia e eu quero fazer tal. E aí alguém perguntou para ele, seu Valdir, por que você vai fazer esse curso? Não sei, a minha mulher mandou eu vir fazer, eu vim. Ótimo. Ótimo, que legal. E foi o que aconteceu. E aí dali... Que turma que era naquela época? Tu lembra? Não, era a Qual turma número? 102, Nossa. 101, 102. Hoje nós estamos na turma 6.400. Mas o primeiro desafio é sempre mais desafiador, né, Laércio? A gente transpor os nossos medos e as nossas angústias, né? Saber se vai dar certo, se não vai. E geralmente botam a gente numa cilada nas primeiras vezes, né? E o gostoso disso tudo é que, assim, agora, esse ano passado, veio uma moça fazer o treinamento e eu sabia que ela vinha de Balneário Camboriú. E ela veio fazer o treinamento e o sobrenome dela não era um sobrenome comum. E aí eu vi o sobrenome, mas ok, né? No primeiro dia ela chegou e eu fiz questão de botar o crachá nela. E aí eu perguntei assim, eu disse assim para ela, eu já tive uma aluna com esse sobrenome. Ela assim, eu sei, minha mãe. Que legal. Ela assim, eu tinha 2 anos na época. Que legal. Então é muito bacana isso, cara. A gente hoje vê que a gente está treinando a segunda geração de uma mesma família, de um mundo, de uma mesma empresa, isso que de eu um ia mundo comentar. negócio. É muito legal. Imagina, 30 anos já deu, né, 2, 3 gerações. Bastante coisa. Um curso que se reinventa, porque a gente está num outro momento no mundo, né? Outro momento empresarial também. Então a gente percebe que, né, o curso acompanha esse desenvolvimento. E assim, todas as pessoas que eu converso aqui em Tijucas que já fizeram o Mastermind com o Laércio, com o Gabriel, sempre dizem, claro, o Gabriel e o Laércio, né? O pessoal referencia muito vocês como sendo pessoas que têm essa autoridade nesses treinamentos para empresários, né? Aqui na região eu faço treinamento há em torno de 10 anos já. Mas já tinham outras pessoas que fizeram treinamentos aqui do Mastermind aqui antes de mim também. Uhum. Mas o pessoal lembra muito de vocês, com certeza. Eu sou prova viva disso, né?
Faz 9 anos que eu fiz essa turma, em 2016. Depois também já É, me convidou. Você é apoiador, agora estamos de novo de apoiador. é isso aí. Estou aí de novo e é um curso realmente transformador. É muito bom. Os Show. bons sempre voltam. Olha aí. Laércio, conta para nós então um pouquinho assim dessa trajetória de 10 anos e dessas reinvenções do curso, né? Quais são os treinamentos que hoje o Mastermind oferece para os empresários? Nós temos vários treinamentos. A Fundação Napoleão Hill, ela nos disponibiliza 13 programas diferentes, né? E alguns que elas nos autorizam a personalizar de acordo com o cliente. Desses, tem 5 que são assim muito comuns e que acontecem o tempo inteiro. E eles são grupos abertos, porque os outros são mais direcionados a grupos in company. Então, falando desses abertos, nós temos um de liderança e comunicação, temos um de oratória. A Fundação, eles trabalham uma diferença entre comunicação e oratória. A oratória envolve equipamento, filmagem, e a comunicação envolve o dia a dia, dentro da empresa, reuniões, negociação com o cliente e tudo mais. Então, nós temos um de liderança e comunicação, é um programa de 12 semanas, com encontros semanais. Temos um de oratória, que aí são 3 dias, imersão exclusiva, só com foco em oratória, onde a pessoa faz a apresentação dela, a palestra que ela vai fazer, treina dentro da sala, faz, grava e na mesma hora vai para uma outra sala para receber o feedback do participante. Geralmente é uma turma com 10, 12 pessoas e 3 instrutores ao mesmo tempo. Temos um treinamento de vendas de alto valor agregado, que aí foca, porque Napoleão Hill, quando começou, ele tinha muita parceria com vários vendedores que acompanhavam ele nos trabalhos. Então, a venda para ele era algo fundamental. Então, nós temos um de vendas de alto valor agregado, temos o Enneagrama Vitruviano, que é um estudo das personalidades, e temos também o metagerenciamento, que é o outro lado da moeda. Uma empresa, um negócio, ela depende, eu sempre digo, de 3 fatores: das pessoas, dos processos e do resultado, do lucro. Então, nós temos um que envolve as pessoas, temos um que envolve os negócios, os processos, que os dois juntos geram o resultado da empresa. Sim. Hoje, esses treinamentos muito, muito atualizados, né, Laércio? Porque a oratória hoje, com equipamentos, estamos aqui nós utilizando esses equipamentos, nos utilizando da nossa oratória, né? E muito mais do que isso, através também das redes sociais, né? A gente sabe que hoje o empresário que não domina a oratória, que não consegue se posicionar frente a uma câmera, frente a um celular, né? Tão simplesmente, não está capacitado para mostrar sua autoridade e mostrar para o mundo como o negócio, o produto dele pode fazer a diferença, né? Então, Isso é tão verdadeiro, Thaís, que assim, ó, quando a gente... Eu costumo dizer assim que existem 5 inteligências que fazem parte da nossa vida a partir do nascimento. A primeira inteligência, ela já vem instalada na nossa mente, né? Essa primeira inteligência é a inteligência instintiva. Tu já nasce sabendo que precisa comer, né? Bota no seio da mãe lá, ele já começa a mamar, né? Um animal colocou perto da comida, já começa a mamar, já começa a comer, enfim. Então, essa já vem instalada. As outras, aí já vem a inteligência motora, que é você saber se movimentar. Você aprende a andar, você aprende a mexer com as mãos, né? A ficar em pé. Depois vem a inteligência intelectual, que é o momento em que você começa a aprender. Você vai entender a geografia do mundo, vai entender a história do mundo, inteligência, matemática e tudo mais. Depois vem a inteligência social, né? Que a inteligência social é o relacionamento com as pessoas. E a última, que é a inteligência mais forte, é a sexual. E essa pode dominar as pessoas. A inteligência sexual, ela tanto faz gerar nova vida, como faz acabar com uma vida. E a pessoa se perde por causa do sexo, né? E aí o que acontece? O mercado, ele não vai fazer graça com você. Se a tua habilidade não foi instalada lá na tua inteligência intelectual, você desde os 7 anos é cobrado para fazer trabalhos, para se apresentar expor, né? TCC e tudo mais, e nunca na escola eles te ensinam. E pior, o mercado de trabalho vai exigir que você tenha essa habilidade
sabendo que nunca ninguém te ensinou. É, E com aí a certeza. gente vê ainda hoje no mercado profissionais que dizem: eu sou tímido, eu não gosto de falar, Eu não gosto de eu aparecer. não gosto de Como aparecer. assim? O mercado não vai fazer graça para ti. Se tiver uma pessoa que é mais espontânea para falar e uma que eles percebem que é mais tímida, a mais espontânea vai ser escolhida. Por mais que não tenha toda a capacidade que a outra tem. Por E isso mais. é muito importante que as pessoas É. entendam, né, Laerte? E assim, eu percebo também que a questão do autoconhecimento, né, Laércio, que com certeza traz o curso do Enneagrama também, vem ao encontro desse assunto, né, que é entender por que eu não consigo me expor frente a um celular, frente a um microfone, frente a uma câmera, né? E também conhecer os meus liderados, os meus colaboradores, os meus parceiros, saber como conversar com eles, como lidar, né? Uhum. Então, eu acho que o treinamento do Enneagrama, com certeza, também deve ser transformador. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse treinamento. O Enneagrama, ele começa a fazer a gente se enxergar de uma forma que a gente não aprendeu no dia a dia. Primeiro que as pessoas elas acabam tendo, por causa dessas inteligências, elas acabam tendo algumas personalidades são mais racionais, algumas são mais emotivas e algumas são mais instintivas. Algumas pessoas agem muito pelo instinto. A gente vê pessoa que briga por qualquer coisa, tem o estupim curto, às vezes tem gente que nem tem estupim, né? Já sai dando coice, brigando e tudo mais. Algumas pessoas são tão exageradamente racionais que tudo ela quer pensar, ela quer analisar, ela quer. E algumas pessoas são tão emotivas que às vezes até gastam mais do que deviam. Sim. Algumas pessoas são tão emotivas que você não pode olhar de cara feia que ela fica chorosa. Então, de qualquer forma, se a gente não controlar essas três emoções, a gente também não se dá bem. O detalhe do Enneagrama é, se eu entendo qual é o meu padrão de personalidade, fica muito mais fácil para eu me corrigir. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa muito analítica, eu tenho que buscar onde é que eu posso buscar um Ser pouco mais mais rápido. de flexibilidade. Se eu sou uma pessoa muito fora da casinha, muito brincalhão, e a gente vê que dentro de grupos, dentro de programas qualquer, às vezes tu vê que a pessoa faz um monte de piadinha, não é porque ele é um comediante ou porque ele tem bom humor, é porque ele quer superar a timidez dele. E aí fica aquelas piadinhas, às vezes, até meio sem graça, né? Porque Sim. o cara não é. Ele faz a piada para relaxar. Fora de contexto. Então, esse é o desafio. O Eneagrama ensina a gente a se enxergar profundamente. Eu costumo dizer assim: enquanto o treinamento Mastermind Lean, que é o de liderança, trabalha eu em relação às pessoas que estão à minha volta, e aí entra a liderança, o domínio de equipe, engajamento, fazer com que as equipes produzam mais. O Eneagrama é primeiro eu me conhecer, que é comum as pessoas dizerem assim: tu não sabe do que eu sou capaz, mas elas também não sabem. Exatamente. Eu, É o autoconhecimento que faz transformar é, tudo, né? eu faço uma analogia assim, ó, a pessoa está acostumada a dirigir no Brasil. Vamos dizer assim, o padrão das rodovias federais do Brasil é 100, uma outra que passa disso, mas o padrão é 100. Aí você está acostumado a andar 100 por hora. Aí você vai para a Europa, aluga uma Ferrari, que a velocidade vai a 300 e tanto, a pista é liberada, mas você vai a 100, porque você está acostumado a andar a 100. Você nem sabe se consegue dominar mais. Por quê? Porque você não conhece a tua habilidade de dirigir. Porque você nunca pisou mais do que eu devia. E com as pessoas é a mesma coisa. Se eu não sei do que eu sou capaz, quando a gente faz treinamento de comunicação, a gente provoca as pessoas com a voz. Se eu não sei a minha capacidade vocal, como é que um dia eu vou precisar, se eu precisar pedir socorro, como é que eu vou berrar? Eu tenho que entender os meus limites. E todos os cursos são bem provocadores, né? Todos. E outra pergunta, Laércio, tem alguma sequência desses cursos que vocês dão para fazer ou pode fazer qualquer um aleatório? Essa é uma pergunta interessante. Um não é pré-requisito para o outro. No entanto, eles se complementam. Certo. Quando eu trabalho a liderança, é legal eu ir lá e trabalhar também a gestão. Sim. Eu trabalhei a liderança, a gestão, também é legal eu ir lá e me conhecer. Mas se eu me conhecer primeiro, tudo bem. Depois você trabalha a liderança e trabalha a Mas gestão. tu recomendas qual Mastermind primeiro? Eu recomendo sempre o de liderança primeiro, se a pessoa puder escolher. Sim.
fazer o de liderança primeiro. São quantos no total? Quantos cursos? No total são 13. 13. No total são 13, Uhum. mas ali 5, você encontra eles abertos. Uhum. Os outros são geralmente grupos em companies. Certo. Aí tem outros, né? Tem para equipes. O foco do Mastermind são os donos de negócios, são os empresários, são os gestores acima. Sim. Né? Mas nós temos também treinamentos para a equipe. Porque às vezes o gestor, o dono da empresa, faz o treinamento, mas ele não consegue engajar a equipe, porque dentro da equipe, às vezes, cara, tem pessoas que são mais desafiantes. Né? E aí o que ele precisa? Ele precisa ter um trabalho para equilibrar as equipes com aquilo que ele está buscando. Alinha todo mundo no mesmo Alinhar, propósito, né? exatamente. Então Legal. nós temos treinamento também para o operacional. Uhum. O nosso treinamento de gestão tem um foco: fazer o cara se conscientizar e passar a informação para que ele saia do operacional e comece a atuar no estratégico da empresa dele. Legal. Porque é o grande desafio. O grande desafio que a gente passa sempre né, sair realmente do operacional e poder pegar novas funções e realmente ficar só mais no estratégico. Isso a gente estava comentando nesses dias. A gente tem que tentar ficar mais nessa parte, né? É o sair sonho. do operacional. O sonho, É o o nosso sonho, né? O sonho de todo com empresário. certeza. 2 Mais sonhos a gente fácil. tem: sair do operacional e achar um gerente que toque o nosso negócio para a gente pensar em outros negócios. O empreendedor sempre quer Sim, isso, né? sim. Mas eu queria saber do Laércio, que tem esse contato mais próximo com vários empreendedores, quais são as maiores dificuldades, quais são as dores que os empresários trazem para ti quando vem interessado em algum curso, né? Eles devem chegar com alguma dor. E eu queria que tu me contasse também as tuas dores, né, Laércio? Porque todo negócio tem as suas dores. Tem muitas, né? E eu diria assim que a dor pode ser a minha, pode ser a grande maioria, é exatamente essa questão da construção de equipe. Porque hoje, assim, vamos dizer assim, se falar coisa de 30 anos atrás, ou até mais, 40 ou 50 anos, quando a pessoa estava entrando no mercado de trabalho ali com 18 anos, 20 anos, os pais estavam quase se aposentando. Então não havia, e a mãe às vezes não trabalhava, quando muito trabalhava em casa. Né? Hoje não, hoje você está trabalhando, a tua esposa está trabalhando, o marido, o teu filho está trabalhando, a tua nora está trabalhando, teu neto está trabalhando, o teu pai está trabalhando, teu avô está trabalhando. Então, todas as gerações aqui, né, assim, vamos dizer assim, estão disputando a mesma vaga, o que não acontecia antes. Sim. Então, esse é um grande problema. E aí existe um grande choque, porque hoje muitos empresários, muitos gerentes dizem assim, eu não contrato geração Z. Porque geração Z não quer nada com a Voz do Brasil, mas deve contratar. O encontro das gerações é que traz o engrandecimento do negócio, né, Laércio? É que assim, ó, quer queira, quer não, daqui a 10 anos, vamos dizer assim, daqui a 10 anos não vai ter mais baby boomer no mercado. Sim. Os poucos baby boomer como eu vão estar fora do mercado daqui a 10 anos. Sim. Né? Vai estar o X no finalzinho de carreira. Né? E aí vai estar o Y, que o Y teve um grande desafio. Porque se a gente falar das gerações, assim, os baby boomer, que é minha geração, eles cresceram vendo os pais com medo da guerra. Os pais queriam sobreviver. Minha geração já pensava assim, eu quero viver, pegar para a minha geração, o que tu quer da tua vida? Ah, cara, eu quero me aposentar, ter saúde, viajar, ou seja, prazer. Né? Quero viver a vida. A geração X, ela já cresceu com uma palavra mágica que destruiu a geração X, chamada divórcio. Porque eles descobriram os pais separados, que antes não tinha isso. Né? Os pais sofriam, mas ficavam juntos. E a geração X foi criada pela avó, foi criada pela mãe ou só pelo pai. Sabe, teve esse abandono. E a geração X cresceu assim, eu tenho que me virar sozinho. E são grandes empresários. A maioria dos grandes empresários do Brasil hoje são geração X. E o geração X criou... E não vamos nos aposentar. Nos deram essa informação importante. E aí a geração X criou o filho dizendo assim, e meu filho não vai passar o desafio que eu passei. E aí criou-se a geração mimimi.
né? E aí a geração Y tem um grande desafio. E aí vem a geração Z, que pega esse desafio da geração Y, que são os millennials, né? E eles encontram algo maravilhoso, a tecnologia. Que a geração Z nasceu na tecnologia. Então hoje, o que os baby boomers, o X precisa? Contratar o Z e o Y para garantir que a próxima geração de empresários seja um sucesso. E tem tudo para ser. Porque o Z e o Y, principalmente o Z, precisa do equilíbrio do baby boomer, precisa da inovação, do empreendedorismo da geração X. Ele precisa disso, né, para que ele garanta que daqui a 10 anos, geração Z, daqui a 10 anos, está 35 anos. O maior momento de produção é essa, 35 anos da pessoa. E precisa fazer isso. Só que ele precisa ensinar para a geração Z ter paciência, buscar informação, não só na tecnologia. E a geração Z tem que ensinar para o X, para o baby boomer, que a tecnologia pode ser bom. É isso aí. E que gostoso a gente saber e conseguir viabilizar que todas essas gerações se encontrem e consigam umas auxiliar as outras, né, André? A gente trabalha com uma galera bem jovem, em função do digital, em função dos vídeos. Mas tem também, né? Tem várias pessoas da geração do Laércio que acompanham, né, o mercado. Maravilhoso. Tem muitos. Tipo, o Laércio é um exemplo, né? Tá acompanhando, que tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente, tá sempre inovando, sempre se puxando, né? Aprendendo mais tecnologias, mas já tem pessoas um pouco mais velhas que o Laércio que já são mais difíceis, né, de aceitar ou mesmo de entender, né, toda essa tecnologia. E a gente tem que entender também, porque um dia a gente também vai se colocar no lugar deles. Se colocar. Também vai ter dificuldades. Eu já sinto hoje algumas dificuldades de algumas coisas com as minhas filhas. Elas, pai, mas é assim. Eu falei, não entendi. É isso aí. Mas a beleza é quando a gente se encontra, né? E quando um auxilia nas suas habilidades e mas o importante é a gente querer sempre estar aprendendo, não parar no tempo. Por mais que não é da minha geração essa tecnologia ou esse cuidado, mas eu querer aprender é importante. Eu tenho um amigo que ele coleciona discos de vinil. Ele não é um cara velho, é um cara jovem, ele tem 40 anos. E ele coleciona disco de vinil. Mas daí a filha dele, de 8, 9 anos, pega um disco de vinil e aí, para segurar disco de vinil, tem que ensinar a criança. Não é de qualquer jeito, não pode tocar nas fibras do disco, né? E ela pega o disco e fica olhando. Pai, como é que faz para baixar a música aqui para dentro? Já passei por essa pergunta também. Ou eles pegar não precisa ir muito longe, um CD. Piazada aí de 14 anos, sabe o que é um CD? O que é isso? Fita cassete. Não sabe. Um CD, não sabe o que é. Então, esse é o desafio. Então, assim, quando a gente fala de desafios do empresário hoje, eu vejo que o principal desafio do empresário hoje é que ele quer encontrar profissional pronto. E isso não vai acontecer. O empresário que pensa em... Tem duas coisas que não vai acontecer. Primeiro é ele encontrar um profissional pronto bom, porque profissional pronto bom, ou ele é um empresário ou ele não está disponível. Exato. Segundo é encontrar um profissional jovem para ele ensinar do jeito dele. Também não vai rolar. Não é a mesma geração que vai fazer do não jeito é a dos mesma outros. geração, né? Porque hoje, se colocar aqui na nossa mesa geração Z purinho, ele está aqui olhando e imaginando como é que ele poderia criar um podcast sem as pessoas estarem aqui. Melhorar. Como é que eu posso melhorar? Como é que pode melhorar? É isso aí. Ele ia estar imaginando, e é capaz de sair uma ideia, porque lá online poderia ser. Mas assim, eu digo, lá na década de 80, 90, quando se falava em planejamento, se dizia assim, no ano 2000, o mundo será igual aos Jetsons. Sim. Vamos voar. E no ano 2000 a gente já tinha ultrapassado os Jetsons há muito tempo. A gente só não está voando cada um com a sua espaçonave. Sim. Por um mero detalhe, porque os drones já estão aí. Tecnologia tem. Então a gente já ultrapassou os Jetsons há muito tempo. É isso aí. E hoje, com a tecnologia, a gente tem que correr para ficar parado no mesmo lugar. Não tem como uma empresa hoje fazer planejamento para 20 anos. É besteira. Tinha um cliente, nós estávamos lá fazendo um trabalho e eles, não, porque nós queremos elaborar eles tinham elaborado
um planejamento para 30 anos para a empresa, e eu perguntei para eles, o que vocês colocaram no lugar de veículos? Como assim? Porque não vai ter mais veículos terrestres. Vocês estão colocando aqui planejamento de estrada, de logística e de coisa. Não vai ter daqui a 20 anos. Quem garante que vai ter? Com certeza não. Né? A Amazon não está criando já drones para fazer entrega. É só uma questão de tempo para eles lá dos Estados Unidos entregar em qualquer lugar do mundo. Verdade. Né? Então, ou nós nos adaptamos à tecnologia ou a gente vai perecer ignorantes. Não tem como. É verdade. Que a gente não, tipo assim, a gente fica, eu paro muito e penso isso. O que vai inventar daqui para frente que vai ser tão uau, né? Tipo, quando a gente era criança, mal tinha telefone na minha época, né? Uhum. Então era televisão Caríssimo. colorida, começou a pintar quando eu era criança. Então era só preto e branco. Eu peguei televisão preto e branco também. Enfim, então aí tu fica pensando, o que vai ser a próxima roda que eles vão inventar que vai ser tão fantástico, tão extraordinário, pra gente ficar assim de boca aberta. É isso aí. Entendeu? Então vamos pegar um exemplo, inteligência artificial hoje. É absurdo o negócio que está acontecendo. E só tem 2 anos. Então imagina daqui a 10. Imagina que o homem nunca fez uma espaçonave habitada para ir a Marte, não é por causa da ida. A ida, se botar uma espaçonave no espaço e soprar, ela vai. O problema é que ela não consegue voltar. Né? E o combustível de um foguete, ele gasta 90%, 80% só para sair na propulsão. É só para sair da estratosfera. Depois ele basicamente nem precisa de combustível. E depois não tem como voltar. Então aí agora já tem as baterias solar. Sim. Já dá para ir e voltar. Agora é só uma questão de velocidade, de tempo. Tempo, né? Porque demora quantos anos? Nem sei. 4 ou 5 anos para ir, mais 4, uma coisa assim. Né? Mas, enfim. É loucura, né? É loucura. Mas voltando a falar sobre o encontro das gerações, nós temos uma ferramenta aqui em Tijucas, graças ao Laércio, né? Que trouxe essa ferramenta aqui para a gente, é diretor consultor do BNI, né? Região Florianópolis, e a gente fica muito contente em fazer parte, né, André, desse movimento, onde a gente tem esse encontro de empresários maduros, que já têm uma visão empresarial de mais tempo, né? Eu com 7 anos de empresa, Laércio com 30 anos de empresa, né? O André, quantos anos, André? 20, olha aí, né? Eu sou o bebê da mesa, né? E quantos a gente tem lá no BNI também, né? Que trazem, engrandecem esse relacionamento, né? E muito mais do que ChatGPT, a gente se aproximar de pessoas, né? Pessoas vendem para pessoas, a conexão é humana ainda, graças a Deus. Amém. E que assim continue. E a gente tem essa experiência toda quarta-feira aqui em Tijucas. E o Laércio puxou esse projeto. Conta para nós um pouquinho do BNI Tijucas, Laércio. O BNI é uma instituição, vamos dizer assim, uma metodologia que tem em vários países, existe há 40 anos. Né? E o BNI ele começou por uma necessidade. E é uma necessidade, como você falou ali, de desafios. Um empresário que ele, em determinado momento, perdeu o principal cliente dele, que representava 90% do faturamento dele. Isso é a coisa mais comum hoje em dia. E aí ele reuniu amigos e começou a pedir o que tu precisa, o que tu precisa. E através de contatos ele foi elaborando isso ali. Foi dando certo, ele foi prosperando e o BNI está aí hoje em vários países no Brasil, está em franca ascensão. Né? E o que acontece? O que o BNI faz é conectar pessoas. Pessoas de vários negócios, de várias profissões que se reúnem para trocar referências. A essência do BNI é 2 coisas. Eu preciso te conhecer e eu preciso confiar em você. Então, ele tem uma metodologia para fazer com que eu encontre pessoas em quem eu possa confiar e possa referenciar. Porque eu vou passar o nome de uma pessoa à medida que eu dizer assim, ó, pode contratar que essa eu confio. Porque, assim, eu gosto de dar um exemplo do pedreiro porque isso aconteceu comigo. Né? Uma vez eu estava fazendo reforma em casa e não tinha um pedreiro para chamar de meu, né? E pedi uma referência para um vizinho no prédio que eu moro. Olha, o cara fez muito bem aqui em casa, vale a pena contratar. Eu contratei, ele fez uma caca lá em casa. Né? Então, é uma indicação fria que o cara fez para mim, pode fazer para ti também. Né? E o BNI ele provoca isso. Não, ó, se tu não está fazendo bem para ele,
tu não vai mais referenciar, né? E o BNI acaba gerando isso. Então, as pessoas dentro do BNI, elas se unem para trocar negócios, conexões, trocar referência, trocar amigos, né? A essência do BNI é fazer com que as pessoas possam projetar seus negócios, ampliar seus resultados através de pessoas, conexões. Que legal. E aonde o Laércio tá, é sucesso, né? É isso Olha aí. só. É isso aí. E muito além das conexões de indicação, né, Laércio? O BNI também proporciona novos negócios. Assim como o nosso, né, André? Estamos aqui certeza. nós dois, Pois no é. Entre Negócios, que foi pensado dentro do BNI. Isso surgiu do BNI, é um negócio, né? Uma parceria que surgiu ali. Eu não te conhecia, tu não me conhecia, né? Pessoas, né, que moravam na minha cidade e nunca tinham se visto. É isso aí. Empresas que não se conheciam. E ali conectamos e estamos nessa parceria que está funcionando. É isso aí. E assim vai, entre outros exemplos que temos aí também na cidade. Né? Com certeza. E tudo isso proporcionado, claro, pelo Laércio, que se propôs Certeza. a vir até Tijucas, né, lá de Florianópolis, para desenvolver a nossa região. A gente fica muito contente com esse trabalho, Laércio. Eu gosto, porque assim, me convidaram para ajudar aqui, né? A gente é voluntário lá do BNI e me convidaram porque eu conhecia pessoas aqui, né? Então, fica mais fácil do que um desconhecido, Com né? certeza. E para mim foi prazer, porque, lógico, para mim também eu conheço pessoas e para o meu negócio também é importante. Né? Como eu digo assim, o BNI ele tem essa questão assim, você é voluntário porque você quer, agora depois que você entra você tem responsabilidade. Deixou de ser Exatamente. voluntário. Sim. Né? Então ele é um ajudando o outro. Se eu quero ajudar um empresário, eu tenho que me dedicar. É um compromisso, mas que E te aí- gera muita e acaba visibilidade. Né? acontecendo. É isso aí. Lá em Florianópolis, nós já temos 10 grupos lá, 11 com esse de Tijucas. Temos mais 3 em formação, que mais um mês e pouco, aí seremos 14 grupos. Nossa. Muita gente, então- muitos negócios fluindo e borbulhando pra gente aqui em Tijucas. Laércio, te agradeço imensamente por essa participação aqui com a gente, por dividir essa tua história maravilhosa com a gente. Muito obrigada. Prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, uma honra, e sempre que quiserem eu estou disponível aí para a gente conversar, para a gente conversar com outros empresários, ajudar, porque essa é a minha sanha. Eu digo que como missão de vida, há muito tempo eu já defini a minha, que é aprender todo dia e repassar o que eu aprendi. Então essa é a minha visão. Beleza, Laércio. Muito obrigado, né, mais uma vez, então, por ter aceitado o nosso convite e estar participando conosco no Entre Negócios. É isso aí. E continue nos acompanhando que na próxima semana a gente vai trazer mais convidados. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu! Valeu.